Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabela Oliveira, sou discente do terceiro ano de Medicina na UESC e vou fazer essa apresentação. Nós preparamos com muito cuidado com Juliana Pereira. Boa noite a todos. Meu nome é Juliana e eu também sou discente do curso de Medicina da UESC. Eu sou do quarto ano e juntei com a Isabela nós vamos apresentar o tema aí, testes rápidos, tratamento e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, que a partir de agora nós vamos chamá-las de STs. Então, dando início aí à nossa apresentação, nós temos como objetivo dessa apresentação abordar os principais infecções sexualmente transmissíveis na gestação. Vamos também explanar a respeito dos testes rápidos que são realizados durante esse período e vamos discorrer sobre o tratamento e a prevenção dessas infecções, principalmente sobre HIV e AIDS, as sindrômicas, que aparecem como úlceras, corrimentos e verrugas, e também a hepatite B. Então, começando, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são aí consideradas problemas de saúde pública. Por esse motivo, elas exigem rastreio e detecção precoce, tanto para melhorar o prognóstico, como também para o tratamento. São doenças que necessitam de atenção multidisciplinar e bilateral, isso não somente da gestante para consigo mesma, mas também de toda a equipe para com ela, porque provavelmente essa gestante vai precisar também de atendimento psicológico, atendimento especial das enfermeiras e dos médicos. São infecções que estão relacionadas a má adesão de tratamento, ou seja, se a paciente não fizer um tratamento adequado, a possibilidade aumenta de complicações que se tornem crônicas. E essa abordagem das ISTs, elas são sindrômicas, deve ser feita de forma racional e fluida para que esse tratamento seja efetivo. Desde o primeiro contato da gestante com a unidade básica de saúde, com a equipe multidisciplinar, deve ser feita a identificação de fatores de risco para que sejam encaminhados os testes rápidos e, possivelmente, os tratamentos necessários. Falando um pouquinho relacionado a esses fatores de risco, na gestação nós temos os fatores de risco que são subdivididos em duas histórias. A primeira seria a história sexual dessa paciente e a história social. Na história social temos história de múltiplos parceiros, e se essa paciente relatar que tem um parceiro novo em menos de 60 dias da gestação detectada, se torna também um fator de risco. O uso de preservativos, geralmente o não uso desses preservativos, e quanto mais cedo ela iniciou o ato sexual, mais fator de risco apresenta. Na questão da história social, temos aí as pacientes entre 14 e 25 anos, que é uma idade muito nova, e solteiras também, então provavelmente não tem um parceiro muito fixo. Pacientes que têm história prévia de STs, ou contato ou tratamento prévio, e também pacientes que fazem uso de drogas ilícitas ou são profissionais do sexo. Partindo, então, da identificação desses fatores de risco, nós temos os testes rápidos. Esses testes rápidos, como eu já falei, são exames para detecção precoce dessas infecções. Eles são exames que são feitos na unidade básica de saúde, então são de fácil acesso. São exames que são seguros, eles não vão oferecer risco nenhum aos pacientes, e são exames que vão guiar o acompanhamento dessa gestante, uma vez que, se der positivo algum desse teste, vai ser necessário fazer o encaminhamento para o tratamento correto. E esses exames, esses testes rápidos, eles estão dentro do que nós chamamos de rede de assistência e atenção integral às gestantes. Sendo assim, o caderno de atenção básica número 32, ele vai fazer divisão desses testes rápidos e da utilização deles em exames de rotina aí nos 3 trimestres de gestação. Então, no primeiro trimestre, que seria esse primeiro contato da gestante com a unidade básica de saúde, com o médico, os primeiros exames que são pedidos é o teste rápido de triagem para sífilis, ou o VDRL, que nós vamos explanar um pouquinho mais à frente do que são esses testes. O outro teste é o teste rápido para diagnóstico ou não, que é chamado de anti-HIV. Além disso, é pedido também a sorologia para hepatite B. Exames que não são testes rápidos, mas que também vão guiar para essa detecção das infecções sexualmente transmissíveis, é a urocultura e o sumário de urina, tipo 1, o citopatológico de colo de útero, o exame das secreções vaginais e também o parasitológico de fezes. No segundo trimestre, não há exames preconizados relacionados aos testes rápidos, é mais dito o acompanhamento, mas é importante ressaltar que, se a paciente apresentar qualquer sintomatologia em que haja uma suspeita clínica dessas infecções, esses testes rápidos podem ser feitos a qualquer momento.
No terceiro trimestre, eles, por via de regra, são repetidos, principalmente o VDRL e o anti-HIV, assim também como a sorologia para hepatite, e além disso, é pedida a urocultura e o sumário de urina. A bacterioscopia de secreção vaginal é pedida a partir das 37 semanas de gestação. Certo, então nós vamos dar continuidade com a primeira doença que nós vamos falar, que é justamente a infecção pelo vírus HIV e a AIDS. Então, algumas considerações gerais, antes de falarmos sobre necessariamente os testes rápidos, o tratamento e a prevenção. O HIV, ele é um vírus da imunodeficiência humana, então é um retrovírus de RNA linfotrópico e é apresentado principalmente nas formas HIV-1 e HIV-2. O seu principal mecanismo vai ser a imunossupressão, através aí do acometimento dos linfócitos TCD4. Então, a partir desse acometimento, o indivíduo ele vai apresentar, né, uma vulnerabilidade imunológica maior, ele passa a ser imunossuprimido, e a partir daí é mais suscetível a desenvolver, por exemplo, infecções oportunistas e mais suscetíveis também a desenvolver outras ISTs. Epidemiologicamente, no nosso país, no período de 2000 até junho de 2019, o Ministério da Saúde ele traz que foram notificados 125.144 casos de gestantes infectadas com HIV, um número bem significativo. Lembrando também que a infecção pelo HIV e a AIDS, elas fazem parte da lista nacional de notificação compulsória no Brasil. Então, outros conceitos também que precisamos trazer à memória é acerca da transmissão horizontal e da transmissão vertical. Então, na transmissão horizontal, né, que vai se dar principalmente pelo contato com secreções ou com sangue, nós temos aqui alguns exemplos, como as relações sexuais, as transfusões sanguíneas e o contato com sangue contaminado, como, por exemplo, compartilhamento de seringas. E a transmissão vertical, propriamente dita, que é que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, que pode acontecer pela via transplacentária, perinatal e pela amamentação. Em relação ao HIV, o risco de transmissão vertical é de 40%, totalizando aí a gravidez e a amamentação, se as medidas adequadas não forem tomadas para essas gestantes que são infectadas. Então, dentro desse número, nós temos aí cerca de 50% dessa transmissão vertical, ela vai acontecer aí a partir da 36ª semana de gestação, no período perinatal. E quando nós comparamos esse número de 40% sem as medidas adequadas e enxergamos um número menor que 1% para gestantes soropositivas que fizeram tratamento adequado, nós percebemos a importância tanto para a identificação do HIV quanto para o encaminhamento do tratamento adequado. Então, a testagem para o HIV ele pode acontecer de várias formas. Então, desde o ELISA, o teste ELISA, né, com a confirmação do S1-Blot, quanto ao teste rápido, que é o que vamos abordar aqui hoje. E essa testagem ela deve acontecer no pré-natal, preferencialmente na primeira consulta de pré-natal. Esse exame já deve ser feito para que já haja o acolhimento dessa gestante. Deve ser feito também no início do terceiro trimestre, aí na 28ª semana de gestação, e na admissão para o parto. Além desses 3 momentos, essa testagem de HIV, ela também deve ser feita sempre que houver alguma história clínica de exposição de risco ao vírus HIV ou histórico de violência sexual. Pode passar. Então, o teste rápido, né, como a Juliana começou a falar, ele é um teste muito eficaz e apresenta um melhor custo-benefício. É um teste rápido, né, justamente essa é uma das principais vantagens dele. Então, a gestante já chega na unidade, já faz o teste com 30 minutos, já tem o resultado. E em relação aos diagnósticos desse teste rápido para o HIV, nós temos algumas situações. Então, na primeira situação, esse teste rápido, ele vai ser não reagente, né? A primeira testagem. E caso seja não reagente, essa gestante ela tem um diagnóstico de uma amostra não reagente para HIV. Só deve ser repetido em casos suspeitos de uma história clínica de exposição ao vírus, e essa repetição deve acontecer com 30 dias. Uma vez que foi realizado esse teste rápido, esse primeiro teste rápido, ele deu reagente, deve ser realizado um segundo teste, e se esse segundo teste também tiver como resultado reagente, a gestante ela tem como diagnóstico uma amostra reagente para HIV.
e a partir daí ela deve ser encaminhada para um pré-natal de alto risco e para o serviço de atendimento especializado às ISTs e AIDS. E caso esses testes rápidos, né, realizando o primeiro e o segundo teste, eles tenham resultados diferentes, essa gestante ela terá um resultado inconclusivo e também deve ser encaminhado para o serviço de atendimento especializado para que eles possam dar o segmento adequado a ela e realmente chegar a uma conclusão do diagnóstico. Pode passar. Então, uma vez que foi diagnosticada essa gestante com HIV, mais uma vez, o ideal é que esse diagnóstico ele seja feito já na primeira semana de gestação, ou na primeira consulta de pré-natal. Deve-se iniciar o tratamento antirretroviral, né, TARV, e encaminhar essa paciente para o pré-natal de alto risco. Além disso, cabe ao profissional investigar outras infecções oportunistas que possam cometer essa gestante, bem como outras ISTs, porque eles serão um fator importante para essa gestante, né, desenvolver outras comorbidades durante a gestação que podem acometer comprometer, na verdade, tanto ela quanto ao feto. Além disso, é necessário solicitar a dosagem de carga viral, a dosagem dos linfócitos TCD4+, e a genotipagem para, né, o manejo adequado, porém, o início da terapia antirretroviral deve ser feita independente desses resultados. Então, o principal tratamento, né, o único tratamento, na verdade, para a infecção por HIV é justamente o uso dessa terapia antirretroviral. Então, a TARV, ela está indicada para toda gestante infectada pelo HIV, independente da sua condição clínica, principalmente porque o objetivo dessa terapia é reduzir até mesmo a cargas indetectáveis à carga viral do HIV, porque a partir dessa redução, nós conseguimos tanto uma melhor resposta clínica dessa gestante, quanto conseguimos também diminuir o risco de transmissão vertical para o feto. A TARV ela deve ser iniciada na gestante antes mesmo do conhecimento dos resultados, né, como já foi dito, dos exames de linfócitos CCD4, da carga viral do HIV e da genotipagem. E o esquema preferencial para as gestantes é o uso de tenofovir, lamivudina e raltegravir. Lembrando que o dolutegravir, ele é contraindicado nesse período de pré-concepção e no período de pré-natal também, porque alguns estudos eles trazem que o uso dessa droga causa malformações congênitas no feto e esse uso deve ser suspenso e só pode retornar ao uso desse remédio a partir do 3º mês pós-parto. Além disso, o uso de TARV na gestação, né, como já foi dito, busca diminuir a níveis indetectáveis a carga viral até a 34ª semana de gestação e deve ser aplicado também a zidovudina, que é um fármaco, né, que deve ser aplicado de forma intravenosa durante o parto, se a carga viral do gestante for maior que 1.000 cópias por ml. Em relação ao manejo terapêutico e a prevenção do HIV, primeiro passo, né, como já foi falado, o uso de TARV na gestação. E o segundo passo é a escolha da melhor via de parto, tanto para priorizar a gestante quanto para priorizar o feto e evitar que haja transmissão vertical durante esse período. Então, nós temos 2 vias, né, a via cesárea, que ela vai ser indicada se a carga viral for desconhecida, ou seja, a gestante chegou lá, né, na hora do parto e não fez pré-natal adequado, não sabe, testou positivo para HIV, mas não sabe qual a carga viral, ou se essa carga viral for maior que 1.000 cópias por ml, e pode ser realizado o parto vaginal se a carga viral for menor que 1.000 cópias por ml indetectável. Claro que, tanto para a cesárea quanto para a via vaginal, temos outras medidas, outros cuidados que devem ser tomados durante o parto. Entre elas, evitar medidas muito invasivas, tais como os toques desnecessários e a amniotomia. Além disso, para a prevenção também, como manejo terapêutico, nós precisamos inibir a lactação, essa de puérpera, e proibir a amamentação para que não haja a transmissão vertical e conscientizar, né, não só proibir, mas também conscientizar a gestante, e no caso agora a puérpera, que não se deve amamentar o seu bebê por conta desse risco de transmissão do vírus do HIV. E, por fim, em relação aos cuidados com o recém-nascido, é necessário, então, fazer o acompanhamento imediato do cordão umbilical, o banho imediato após o parto, evitar a aspiração das vias aéreas e fazer o uso do AZT oral após o parto nesse bebê.
Além disso, observar quais são outros fatores de risco para a transmissão vertical que ele apresenta, para que dessa forma possa haver a prevenção dessa transmissão do vírus para essa criança, tais como, por exemplo, fatores comportamentais maternos, então, comportamentos de risco como vários parceiros sexuais sem uso de preservativo, enfim, uso de drogas ilícitas, fatores, por exemplo, virais, com a carga viral dessa mãe, enfim, uma série de fatores de riscos também devem ser observados. E, uma vez que nós falamos do HIV, nós vamos entrar agora na abordagem sindrômica das ISTs. Então, nós iremos falar um pouco sobre as síndromes ulcerosas, sobre os corrimentos e sobre as verrugas. Então, dando aí início a essas síndromes, a primeira doença que nós vamos falar é a sífilis, que é uma doença infecciosa sistêmica, então ela tem não somente apresentações vulvovaginais, por ser transmissão sexual, mas também outras formas de apresentação clínica. O agente etiológico é o Treponema pallidum. Ela, como eu já falei, ela tem uma transmissão sexual, mas também tem a transmissão vertical, por isso uma grande preocupação. Inclusive, uma das grandes síndromes congênitas conhecidas é dada pela infecção por sífilis, transmitida verticalmente da mãe para a criança. É uma doença que tem dados antigos de subnotificação, para ser sincero. Um dos dados antigos trazem que 1,6% das gestantes e 12 mil crianças nascidas têm essa infecção por sífilis, mas como eu já disse, são dados antigos, tanto que desde 2005 o Ministério da Saúde passou a preconizar que essa doença se tornasse notificação compulsória, ou seja, uma vez que fez a detecção de que há um paciente com essa doença, deve ser feita uma notificação à vigilância epidemiológica, e isso ainda assim gera uma subnotificação, porque sabe-se que os casos de sífilis em gestantes e em crianças têm aumentado. É uma doença que requer intervenção imediata, justamente pelo fato de que é uma síndrome que pode afetar a criança e tratar uma formação fetal. Então, dentro da classificação, a sífilis ela é classificada de acordo com o tempo de apresentação clínica, não somente a apresentação clínica, mas o tempo de exposição que aquela mulher, aquela gestante, no caso, teve ao agente etiológico. Então, ela é classificada como recente se a apresentação das formas clínicas elas dá em menos de um ano e tardia se esse contato e apresentação foi em mais de um ano. Dentre essas apresentações, na recente você pode ter uma apresentação primária e uma apresentação secundária, enquanto na tardia você pode ter aí uma apresentação terciária ou latente. Latente seria quando a paciente vai fazer um teste e descobrir através do teste que está infectada, mas ela não teve nenhuma sintomatologia clínica para dar suspeita de diagnóstico. Então, essa latência ela pode ser indeterminada, como você não vai conseguir descobrir quando foi esse contato, ou latente tardia, quando você descobre de forma mais, como o próprio nome já diz, mais tardio. Bom, partindo dessa questão da classificação em si, você tem essas manifestações clínicas relevantes. Então, na sífilis primária, as manifestações desses sintomas começam entre 10 a 90 dias do contato dessa paciente com o agente etiológico. A principal forma dela vai ser essa lesão ulcerada que vai se apresentar na região genital. É uma lesão que é única, é indolor, e ela, após o tratamento, ela vai desaparecer sem deixar cicatriz entre 2 a 6 semanas, numa média de 4 semanas. Já a sífilis secundária, a manifestação dela é de 6 a 6 semanas a 6 meses após o contato. Mas essa sífilis secundária já tem uma outra característica, que é o fato de que ela não apresenta somente lesões genitais, mas sim lesões que podem acometer todo o corpo. É chamado de exantema. Esses exantemas, eles não são prodigiosos, mas eles evoluem para pápulas, trazem coceira, uma urticária, e alopécia nas regiões. Em alguns pacientes pode vir acompanhado de uveíte, que seria essa inflamação nos olhos, e ela também vai desaparecer após o tratamento, entre 4 e 12 semanas, também se deixar cicatriz. A sífilis terciária, que é a mais preocupante e também a mais complicada. Isso porque ela também tem uma fase muito grande de latência, porque ela só pode se manifestar de 2 a 40 anos após o contato. Então, é muito tempo ela se desenvolvendo ali. Então, quando elas se apresentam, geralmente elas não se manifestam somente como formas cutâneas. Elas podem ser também formas ósseas, como osteoporose não explicada, cardíacas e também nervosas, sendo que a meningite é uma das possíveis complicações encontradas nessas sífilis terciárias. Eu vou mostrar algumas imagens a seguir.
Bom, essas imagens aí, no lado esquerdo da tela de vocês, vocês podem ver uma lesão primária com manifestação aí na região oral e também geniturinário. É importante ver que não somente na mulher isso é encontrado, e isso a gente vai ver que é importante fazer essa prevenção e fazer esse tratamento também do parceiro, porque se é uma transmissão sexual, provavelmente o parceiro também está tendo esse tipo de manifestação. Essa última imagem no canto esquerdo já é uma apresentação mais da sífilis terciária. Começa com essa forma de acometimento na cutânea, mas ela vai sendo evoluído e pode afetar a parte óssea. Já no lado direito da tela, vocês estão vendo aí a forma secundária, que será essa manifestação de exantema por todo o corpo. Então, o diagnóstico, como é feito esse diagnóstico? Primeiramente, o teste rápido, que é o chamado teste treponêmico, é um teste de triagem, como os testes rápidos, ele é de fácil execução, também é de fácil acesso, mas os casos positivos nesse teste rápido, eles precisam ser confirmados por laboratório para que seja uma confirmação efetiva. Mas mesmo assim, nas gestantes, inicia-se o tratamento precoce antes dessa confirmação laboratorial. Se o teste rápido é positivo, inicia-se o tratamento. Caso esse teste dê negativo no primeiro trimestre, quando é feito logo esse primeiro teste, vai ser repetido novamente no terceiro trimestre, é feito na hora da admissão no parto e também em caso de aborto. O teste sorológico, que é um segundo teste, é um chamado de teste sorológico não propronêmico, chamado de VDRL, que também é muito preconizado. Ele é muito sensível à sífilis, mas ele não é específico. Então, por causa desse motivo, ele também precisa de confirmação. E o teste confirmatório seria esse teste sorológico treponêmico, que ele tem uma alta especificidade e ele vai confirmar o diagnóstico. Partindo, então, da confirmação do diagnóstico, é feito, então, o tratamento dessa sífilis, também é feito de acordo com essa classificação. O medicamento que é usado em qualquer um dessas três classificações é a penicilina bizantina. O que vai modificar entre essas classificações é a dosagem, sendo que na primária você tem 2,4 milhões de unidades internacionais intramuscular, subdivididas aí em meia dose em cada glúteo, de dose única. Na secundária você duplica essa dose, então ela vai ser feita repetida após uma semana, né? Sendo essa dose total aí de 4,8 milhões, também de forma intramuscular. E essa sífilis tardia, você tem a triplicar essa primeira dose, que seria, em vez de 2,4, 7,2 milhões de unidades internacionais, e é feito semanalmente por 3 semanas. Existem alguns casos onde há a impossibilidade de usar penicilina, apesar de a penicilina ser excelente, porque ela não somente trata a mãe, como a gestante, como também impede e trata o feto. Existem pessoas que vão ser alérgicas, gestantes que vão ser alérgicas à penicilina. Então, para isso, nós temos 3 medicamentos que podem ser utilizados, que é a doxicilina, a ceftriaxona e também a azitromicina. Tanto a primária como a secundária, nesse caso, vão ter o mesmo tratamento. A doxicilina é utilizada de 100 mg de via oral, de 12 em 12 horas por 15 dias. A ceftriaxona, 1 grama dia, endovenosa ou intramuscular, por 8 ou 10 dias. E a azitromicina, de 2 gramas via oral em dose única. A diferença do tratamento da primária, secundária para a terciária, nesse caso, é mais a doxiciclina mesmo, que ao invés de ser de 12 em 12 horas por 15 dias, na terciária você faz por 30 dias. E a azitromicina, que não é preconizada para tratamento da terciária ou da sífilis latente. Bom, quanto à questão do controle de cura e da vigilância epidemiológica, como eu falei, existem gestantes que vão ser alérgicas à penicilina. Se por um acaso ela não souber que era alérgica e tomar penicilina e descobrir essa alergia, é encaminhada ela para um centro de referência para o de alto risco para fazer essa dessensibilização e iniciar o tratamento com os medicamentos que eu já citei. Devido às complicações que essa sífilis ela pode apresentar para controle também de cura e também para avaliação de complicações, não deve ser dado alta à mãe na hora do parto, sem conhecer o estado sorológico. Então, logo no dia do parto, ela já faz o exame, no pós-parto também, e essa avaliação pós-parto é feita de forma trimestral até que o exame dê negativo. É importante também, como eu mostrei nas imagens, que o parceiro deve ser tratado pelo próprio risco de reinfecção,
Mas se essa mulher não souber quem é o parceiro, ela deve ser submetida a uma educação em saúde para que ela saiba como se proteger e prevenir uma reinfecção. E como eu falei, a síndrome congênita do recém-nascido, que é a principal complicação relacionada à criança, é de notificação compulsória. Uma vez que for detectado isso no feto, vai ser encaminhado para fazer tratamento adequado. Uma outra forma, então, de síndrome serosa é a herpes, né? E a herpes, ela vai se apresentar aí como lesões vesiculosas, né? Que são aquelas bolhas, e em uma área já mais hiperemiada, ou seja, uma área mais vermelha, assim, e vai evoluir posteriormente para as próprias úlceras. Essas lesões genitais herpéticas, elas podem ser causadas pelo vírus da herpes simples tipo 1 ou do tipo 2, e vai apresentar alguns pródromos também, como a sensibilidade, como formigamento, ardência ou prurido. A herpes também é importante ser ressaltada, porque também pode acontecer uma transmissão vertical. E é importante, outro ponto importante que nós devemos observar é que uma primeira infecção pela herpes, logo no início da gestação, ela pode desencadear a ocorrência de abortamentos. O diagnóstico da herpes também vai ser clínico e laboratorial. Eu vou apresentar uma imagem a seguir de uma lesão herpética. Nós temos aí uma herpes hipertrófica, né, um paciente HIV positivo, e nós conseguimos identificar as úlceras nessa imagem. Passar. O tratamento para herpes, que é indicado para gestantes, de acordo com o tratado, é basicamente a utilização do aciclovir. Então, esse aciclovir, ele vai ser administrado aí nas fases clínicas da herpes, né? Então, temos a infecção primária, que deve ser administrado o aciclovir 400 miligramas, 3 vezes ao dia, de 7 a 14 dias. No caso de infecções recorrentes, 400 miligramas 3 vezes ao dia, ou 800 miligramas 2 vezes ao dia durante 5 dias. Em caso de supressão, 400 miligramas 3 vezes ao dia, a partir da 36ª semana até o parto. E em caso de infecção disseminada, de 5 a 10 miligramas por quilo intravenosa, de 8 em 8 horas, por 2 a 7 dias. E manter a administração da via oral do aciclovir, de 400 miligramas, 3 vezes ao dia, por no mínimo 10 dias. Temos também uma outra forma de úlcera, que é o cancro mole. Esse cancro mole, o principal diagnóstico dele vai ser clínico presuntivo, ou seja, primeiro a gente vai tentar, né, identificar, se diferenciar, na verdade, da sífilis, que Juliana falou muito bem, né, que pode ser chamada também de cancro duro, e da herpes, e a partir daí, da eliminação desses diagnósticos, nós vamos chegar no diagnóstico do cancro mole. Esse cancro mole, ele se apresenta aí com lesões dolorosas, geralmente são lesões múltiplas, hiperemiadas. As bordas dessa úlcera, né, vão ser bordas irregulares, com fundo purulento e com um odor fétido. O tratamento do cancro mole para gestantes, como preconizado, é o estearato de eritromicina, 500 miligramas via oral de 6 em 6 horas por 7 dias, ou ceftriaxona, 200 miligramas intramuscular em uma dose única. Lembrando que não é recomendado, né, é contraindicado o uso de ciprofloxacina para gestantes. Temos também o linfogranuloma venéreo. O agente etiológico vai ser a Chlamydia trachomatis, dos sorotipos L1, L2 ou L3, e ela vai se apresentar com a lesão inicial de uma inoculação, como uma pápula, uma pústula, né, com a exoceração indolor. O diagnóstico também vai ser clínico e laboratorial, pelo PCR, pela captura híbrida. E o tratamento pode ser clínico ou pode ser cirúrgico. No cirúrgico é basicamente, né, tirar essa lesão. No clínico, mais uma vez, assim como no cancro mole, nós vamos utilizar o estearato de eritromicina, 500 miligramas via oral de 6 em 6 horas por 3 semanas. Aqui nós temos um quadro também com as principais drogas para tratamento clínico, e a gente percebe que a doxiciclina, ela seria o tratamento de primeira escolha. Porém, para gestantes e as lactantes, o ideal, né, o recomendado é a azitromicina ou estearato de eritromicina, nas doses que já foram faladas. Lembrando sempre, que é algo que já foi falado no início, mas é sempre bom ressaltar, que os parceiros, eles também devem ser tratados.
Então, os parceiros gestantes que apresentam linfogranuloma devem fazer o tratamento com azitromicina, 1 grama, dose única, ou a doxiciclina de 100 miligramas 2 vezes ao dia por 7 dias. E, por fim, a nossa última síndrome ulcerosa é a donavose. Ela apresenta uma baixa prevalência e, por isso, também não é uma doença de notificação compulsória. E ela se apresenta como também uma úlcera. Ela vai ter uma borda plana, hipertrófica, né? Vai ser bem delimitada, vai ter um fundo granuloso e vai apresentar um sangramento fácil. O diagnóstico também clínico e laboratorial, e o laboratorial vai ser a partir da visualização dos corpúsculos de Donovan em um material de biópsia, e o tratamento, mais uma vez, estearato de eritromicina, 500 miligramas, via oral, 6 em 6 horas, e que deve ser realizado até a cura clínica ou por no mínimo 3 semanas. A outra doença, entrando já em outra síndromes, né, é a tricomoníase. É uma doença que ela é causada por protozoários, então o agente etiológico dela é Trichomonas vaginalis. É uma doença que tem uma forma de transmissão que é sexual, mas é importante ressaltar que uma vez no primeiro contato é 60 a 80% de certeza que a pessoa foi contraída e infectada por essa doença. É uma doença que infecta não somente o colo uterino, mas também a vagina e a uretra, e ela vai ser identificada tanto pelas características clínicas como pelos exames de rotina básicos da gestante. Então, dentre as características clínicas, a gente tem nas síndromes dos corrimentos. Então, o corrimento ambulante vai ser a principal característica. Esse corrimento, ele vai ser inicialmente esbranquiçado, mas ele pode evoluir para o amarelado ou para o amarelo esverdeado. Mas a característica do ser bolhoso é muito próprio da tricomoníase. O fato também de ser uma infecção, então o prurido e a irritação vulvar, eles vão estar presentes. Algumas pacientes também vão relatar o que chamam de dor pélvica, mas é uma dor ocasional e também vai de paciente para paciente. Os sintomas urinários, justamente pelo fator dos locais onde ele acomete, vão estar presentes. Então, a disúria e a policiúria são referidas pelos pacientes. E, mais uma vez, pela questão da infecção, você tem hiperemia da mucosa, então vai estar mais avermelhado, e com a presença das placas avermelhadas com aspecto chamado de aspecto de framboesa. O tratamento dessa doença é feito por via oral, é utilizado aí o metronidazol em 2 gramas, de dose única, ou em caso do paciente ser considerado através da avaliação médica, que essa é uma dose muito grande para ser dada de forma única, pode ser feito aí 400 miligramas de 12 em 12 horas durante 7 dias. Nós temos também a vaginose bacteriana, e essa vaginose ela é caracterizada basicamente por um desequilíbrio na flora vaginal normal. Então, vai ter a presença aí de bactérias anaeróbias. Junto com isso, tem também a ausência ou a diminuição dos lactobacilos acidófilos. Então, basicamente, tem uma infecção por bactérias e uma diminuição da sua resposta aí, dos seus bactérias, dos seus lactobacilos acidófilos. E a partir desse desequilíbrio, a mulher ela vai estar mais suscetível a desenvolver essa vaginose bacteriana. Lembrando que não é uma infecção sexual propriamente dita, porém ela pode ser desencadeada pela relação sexual devido ao contato com o pH elevado do homem, justamente por esse desequilíbrio na flora vaginal. O corrimento vaginal, ele vai ser caracterizado aí como um corrimento branco acinzentado, com um aspecto fluido ou cremoso, pode apresentar-se, né, algumas vezes com um aspecto mais bolhoso e apresenta um odor fétido. Na imagem a seguir nós temos um exemplo aí desse corrimento aí branco acinzentado, mais fluido. Deixa eu passar. Em relação ao tratamento da vaginose bacteriana, no caderno da lição básica nós temos que o tratamento vai ser realizado basicamente com o metronidazol, de algumas formas de administração, então 500 miligramas via oral, 12 horas por 7 dias, pode ser também 2 gramas via oral por dose única, ou metronidazol gel 75%, com aplicação vaginal de 5 gramas, 2 vezes ao dia. E também temos a clindamicina, 300 miligramas, via oral, por 12 horas, por 7 dias, ou a clindamicina creme a 2%, com aplicação à noite por 7 dias.
Então, falando também da candidíase, a candidíase ela vai ser a segunda causa mais frequente de vulvovaginite. É uma infecção fúngica e está associada à inflamação, daí a importância também. É considerada uma infecção oportunista em pacientes HIV positivos, mas é importante ressaltar que não somente pacientes HIV positivos, mas em pacientes imunocomprometidos de forma geral, eles podem estar muito suscetíveis, elas, né, a desenvolvimento dessa candidíase. É o agente etiológico, que é o fungo Candida albicans, e 20% das pacientes detectadas, as gestantes detectadas lá no pré-natal, geralmente elas são assintomáticas, então elas não estão sentindo nada e na hora faz o exame e descobre que está. É importante ressaltar também que essa incidência ela vai aumentando com a idade, principalmente entre 30 e 40 anos. O número de pacientes infectadas aumenta. As características clínicas da candidíase é o corrimento. Esse corrimento dela vai ser branco, grumoso e inodoro, mas o aspecto caseoso, que é chamado de aspecto de leite coalhado, é a característica que faz a identificação da doença. Além disso, existe o prurido vulvovaginal, o ardor ou a dor, a micção, que podem estar associados. Pelo fato dessa inflamação estar relacionada com a infecção, você tem hiperemia, edema, fissura também, maceração da vulva. As pacientes podem também se queixar de dispareunia, que é quando elas vão referir dor no ato sexual, isso pelo fato das fissuras e maceração da pele na região. Além disso, a vagina e o colo podem estar recobertos aí pelas placas branco ou branco acinzentadas, que vão estar aderidas à mucosa e pode ser uma característica de fácil identificação a olho nu. Então, o diagnóstico, ele é feito basicamente pelo exame ginecológico, onde a citologia vaginal, principalmente pelo Papa Nicolau, é feito a essa identificação. Existem outras formas também, né? O exame do conteúdo vaginal, com hidróxido de potássio, a avaliação do pH dessa secreção vaginal também, se tiver menor que 4,5, é muito sugestivo dessa presença do fungo no local. E também existem costuras específicas, que é a utilização do suave no fórnice anterior, ali na região para fazer essa coleta e identificação do fungo. Sendo assim, o tratamento na gestação, ele é preferencialmente feito através da medicação no local, ou seja, a medicação tópica. Existe o utilizado, pode ser o miconazol, pode ser também utilizado o clotrimazol e também o clotrimazol de 100 miligramas. O miconazol é usado a 2% com creme vaginal por 7 dias, enquanto o clotrimazol é usado a 1%, aí pode variar de 6 a 12 dias, e esse outro tipo de clotrimazol, que eu chamo de clotrimazol óvulos, é de 100 miligramas por 7 dias. No entanto, como eu falei, a candidíase é uma infecção oportunista, então ela pode ser recorrente. Se tiver infecção de recorrência, o tratamento ele não deve ser feito só um tratamento inicial para tratamento e cura, mas também um tratamento feito para a manutenção dessa cura do paciente, da paciente. Então, o tratamento inicial pode ser feito tópico, né, com essa duração de 7 a 14 dias, ou pode ser feito por comprimido através do uso do fluconazol de 150 miligramas. Ele é feito de via oral de 3 dias, totalizando aí 3 doses intercaladas no primeiro dia, no quarto e no sétimo dia depois do diagnóstico de tratamento. Na manutenção, pode-se usar o fluconazol também comprimido de 150 miligramas de oral, uma vez por semana, durante 6 meses. Ou pode-se usar o tópico intermitente, que o mais utilizado seria o clotrimazol de 200 miligramas, 2 vezes por semana, também durante 6 meses. A candidíase, apesar de hoje ela ser um pouco mais conversada, um pouco mais falada, ela tem várias apresentações, e o que nós queremos chamar a atenção aqui é que, apesar dessa candidíase vulvovaginal, ela poder se apresentar como complicada para pacientes debilitadas, para portadores de vírus HIV e para gestantes e lactentes, o tratamento ele é basicamente o mesmo. Então, no caso da complicada para pacientes debilitados, você pode usar os antimicóticos tópicos convencionais mesmo de 7 a 14 dias. Nas portadoras de HIV, você tem o esquema de tratamento conforme a classificação dessa candidíase, e nas gestantes lactantes, esse mesmo tratamento tópico, como eu já havia citado inicialmente. Nós também temos a gonorreia e a clamídia. Então, essas infecções elas vão apresentar um corrimento, geralmente também de cor branca, acinzentada ou amarelada, acompanhada de prurido, odor ou dor durante a relação sexual. Nós temos também a ocorrência da cervicite mucopurulenta ou endocervicite, que quando essa infecção ela está cometendo ali principalmente
ao cérvix uterino. E nós temos alguns critérios de risco para identificar essa infecção cervical. Então, observar basicamente o comportamento sexual dessa gestante, né, dessa paciente. Então, pacientes com múltiplas parcerias sexuais sem proteção, parceiro sexual que apresenta sintomas, uma paciente que acredita ter sido exposta por algum motivo a SST e pacientes de áreas provenientes de alta prevalência de gonococo e de clamídia. Deixa eu passar. Então, nós temos que observar também quais são os riscos dessa infecção gonocócica e da infecção por clamídia, tanto para o gestante, tanto para o feto, para a gente conseguir identificar também a importância da prevenção e tratamento dessas infecções. Então, em relação à infecção gonocócica, ela pode estar associada, por exemplo, a um maior risco de prematuridade, pode estar associado a uma ruptura prematura das membranas, a restrição de crescimento intrauterino. Para o recém-nascido, essa infecção tem como principal manifestação clínica, né, a conjuntivite, e aí pode acontecer também uma septicemia, pneumonia até mesmo. Já para a infecção por clamídia, também pode estar relacionada com parto prematuro, com essa ruptura prematura das membranas e com a endometrite puerperal, além também de poder apresentar para o recém-nascido a conjuntivite e a pneumonia do recém-nascido. Lembrando que esse recém-nascido ele corre um grande risco de adquirir essa infecção justamente durante a passagem pelo canal de parto. O tratamento para gestantes em relação à gonorreia e à clamídia, que traz no caderno de atenção, é basicamente a azitromicina para a clamídia, né? 1 grama via oral dose única, ou estearato de eritromicina, 500 miligramas via oral de 6 em 6 horas por 7 dias. E para a gonorreia, o uso da ceftriaxona, 200 miligramas intramuscular, em dose única. O caderno de atenção ele vai trazer um fluxograma para facilitar o entendimento e o atendimento dessas pacientes, porque, como a gente viu, são várias infecções. E, às vezes, nessa de tentar entender cada infecção, o atendimento fica confuso. Então, eles criaram esse fluxograma para facilitar. Então, a paciente, quando ela chega, a gestante, quando ela chega na unidade de saúde e se queixa de corrimento vaginal, ela deve ser feita uma anamnese e uma avaliação do risco e um exame ginecológico nessa paciente. E a avaliação dos fatores de risco, como a Isabela já muito bem citou. Então, desde os sintomas, a múltiplos parceiros sem proteção, pensa ter sido exposta a uma DST, é proveniente de uma área endêmica conhecida ali pela unidade que tem prevalência de gonococo, clamídia e de outras infecções sexualmente transmissíveis, e a partir daí você faz a avaliação de critérios de risco positivos, teste também para sangramento do colo, cervicite com múltiplos, e se esses critérios, essa avaliação der negativa, você vai fazer a coleta do material para microscopia. E aí entra a avaliação laboratorial, que vai ser utilizada para você fazer a diferenciação dessas síndromes, dessas doenças propriamente dita. Então, se tem a presença de hifas nesse material microscópico, você vai saber que precisa tratar a candidíase. Se tem a presença do que nós chamamos de Klebsiella, você vai tratar a vaginose. E se tiver a presença de tricomonas, tratar a tricomonias. É importante que, além do tratamento específico dessas doenças, a paciente seja aconselhada, ofereça também outros testes para ela, como, por exemplo, anti-HIV, o VDRL, os de hepatite B e C, se disponíveis na unidade, mas se não, fazer uma indicação de ela possa fazer, vacinar contra a hepatite B dentro dos critérios que nós vamos falar também, e enfatizar a adesão ao tratamento, notificar a vigilância epidemiológica, convocar e tratar os parceiros também e agendar tanto acompanhamento quanto o retorno dessa paciente. Passando então para esse terceiro síndrome, nós vamos falar do HPV. O HPV é muito conhecido, a gente já tem campanhas de vacinação, mas hoje o nosso foco é justamente o HPV como infecção transmissível sexual na gestação. Então, como a gente sabe, o agente etiológico é o papilomavírus humano, é uma infecção herpética que pode ter 3 apresentações, que é a latente, subclínica e a clínica. Na clínica é que nós vamos poder identificar as verrugas genitais. Na subclínica é aquela paciente que tem sintomas extremamente inespecíficos, mas que é feito um teste, até teste de rotina mesmo, e você detecta a presença do HPV. E a latente, da mesma forma como eu falei lá no início, é pacientes que têm detectação através de exames de teste rápido ou exames de rotina, e ela não tem sintomatologia clínica nenhuma.
Como eu falei, a maioria das gestantes, elas não apresentam sintomas ou lesão, mas esse HPV, como todas essas doenças que nós citamos, ela tem um alto risco de transmissão vertical. Mas mesmo assim, não há indicação de parto por via alta, ou seja, cesárea, salvo em algumas exceções, como por exemplo, se em caso de lesão nessas verrugas e gerar sangramento, hemorragia, contaminação mais rápida, aí sim faz uma indicação de parto cesárea, mas isso é avaliado pelo médico. O diagnóstico basicamente é feito através do PCR, então é um exame feito laboratorial, o exame ginecológico, o Papa Nicolau ou a colposcopia. Bom, o tratamento. O tratamento ele é feito de acordo com a quantidade de lesões presentes e a intensidade com aquela doença vem. A podofilina, ela é utilizada para fazer tratamento em pacientes que não estão grávidas, mas pacientes grávidas, ela não deve ser usada em nenhuma fase da gravidez, porque ela tem poder teratogênico. Então, no caso de a paciente apresentar lesões pequenas, isoladas e externas ali, você tem a utilização do acetiltricoacético, que pode ser utilizada para fazer esse tratamento, ou se não, a eletro ou criocauterização em qualquer fase da gravidez, não apresenta nenhum risco à gestante nem à criança. Se ela apresentar lesões condilomatosas grandes, excluindo as que você encontra no colo uterino e na vagina, você pode fazer a ressecção. No caso, o ATA, né, que esse medicamento não vai ser utilizado, deve ser feito logo a ressecção com eletrocautério, também pode ser feito em qualquer fase da gravidez. No entanto, se essas lesões, elas mesmo pequenas, elas estiverem ali alcançando o colo, a vagina e a vulva, você pode utilizar o mesmo medicamento, fazer a eletro ou a criocauterização, mas somente a partir do segundo trimestre, que vai ser quando a criança não vai oferecer nenhum risco para a criança no desenvolvimento da gestação. Então, algumas observações sobre esse tratamento para HPV. Então, mulheres que têm condilomatosa durante a gravidez, elas devem ser guiadas para dar seguimento com citologia oncótica após o parto, porque pode ser que esteja uma evolução de uma neoplasia ali. As pacientes que são portadoras de lesões que são tratadas durante a gestação devem fazer um seguimento regular para que mantenha esse tratamento e que ela fique, pelo menos, em controle. E, obviamente, como a gente não vai cansar de citar aqui, o parceiro ele deve se passar por uma avaliação para se for possível ou necessário um tratamento em conjunto. E, por fim, nós temos a hepatite B, que é, né, ela é causada pelo vírus do HBV, e a principal forma de transmissão é basicamente o contato com as secreções, por isso também é considerada infecção sexualmente transmissível. E o que temos que focar aqui é justamente que o rastreamento para a hepatite B, ele deve ser oferecido para todas as mulheres grávidas, justamente com o objetivo de oferecer uma vacinação para essas mulheres suscetíveis e oferecer também intervenções no pós-parto para essas mulheres infectadas, objetivando, então, diminuir o risco de transmissão materno-fetal. Então, pode passar. O antígeno de superfície da hepatite B, né, o HBsAg, ele deve ser solicitado nos exames pré-concepcionais, também deve ser solicitado na primeira consulta de pré-natal e ser repetido no terceiro trimestre. E aí nós temos algumas condutas. Então, por exemplo, se o HBsAg ele for reagente, deve-se solicitar, então, o HBeAg e as transaminases. E a gestante com o HBsAg reagente e com o HBeAg reagente, ela deve ser encaminhada para o serviço de referência para a gestação de alto risco. Toda gestante HBsAg que não é reagente e que tem idade abaixo de 20 anos, ela deve receber a vacina para hepatite B. Então, aí nós devemos coletar o anti-HBsAg em gestantes que não sabem também se tomaram a vacina, e as gestantes que possuem o calendário, né, de vacinação incompleto, elas também devem completar o esquema vacinal que já foi iniciado. Pode passar. Em relação ao recém-nascido, nós devemos fazer o monitoramento desse recém-nascido e verificar se foi administrado no hospital a vacina para hepatite B para todos os recém-nascidos de mães que tiveram HBsAg não reagente. Então, para o RN, que é assintomático, deve-se completar as doses da vacina para hepatite B, né, normalmente, e aos 9 e 15 meses deve-se solicitar o anti-HBsAg.
No caso de um recém-nascido que é sintomático, essa criança ela deve ser encaminhada para o serviço de referência. Além disso, é importante ressaltar, né, que esse bebê ele deve estar sendo levado, né, para as consultas do serviço de referência e para as consultas de puericultura da UBS. Então, é importante sempre verificar se esse bebê está tendo o acompanhamento correto. Então, né, finalizando a nossa apresentação, a gente pode, então, ter como considerações finais que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ocorrer em qualquer fase do período gestacional, apesar dos testes rápidos que a gente citou aqui serem preconizados logo no primeiro trimestre, como eu citei, eles podem ser repetidos em qualquer fase, desde que haja uma suspeita de infecção. As mulheres e gestantes que não são tratadas devidamente, elas apresentam aí 20% de chance de complicações durante o parto. Algumas complicações podem ser encontradas aí como abortos espontâneos, natimortos, baixo peso a nascer, a infecções congênitas e perinatal estão associadas a essas infecções quando não tratadas. E é preciso fazer uma educação em saúde com o parceiro também, que é uma coisa que vem sendo muito pregada ultimamente, porque não parte somente dessa educação à gestante, mas também ao seu parceiro. E, por fim, caracterizando em nosso curso, né, é dever de todo profissional aprender a reconhecer essas ISTs, acolher essas pacientes e ofertar o melhor tratamento possível para que essas gestantes elas tenham o melhor prognóstico dentro das suas situações. E essas foram as nossas referências e obrigada. Muito bem, meninas, muito bom, excelente apresentação. Só complementar que o clotrimazol, ele tem inúmeras apresentações, inclusive ele pode ser usado também em dose única, viu? Em óvulo, dose única, tá certo? Principalmente em gestantes, que não vai precisar do aplicador e pode ser colocado com o dedo, tá bom? Sabe o quanto esse assunto é bastante extenso, né? Tem bastante coisa, é bem complexo, e a importância dele, né, de reconhecer essas infecções o quanto antes, né, e a qualquer momento da gestação. Inclusive, os exames devem ser feitos logo no primeiro trimestre e repetidos do segundo para o terceiro trimestre.